Olá, amigo que acompanha a programação da Web TV Cidade Janaúba. Começa a partir de agora o programa Cidade Debate. E hoje é a nossa grande estreia. Vamos tratar sobre o cenário político nacional e também regional. E para falar com a gente sobre isso, recebemos hoje ele que é sociólogo e cientista político, Arnaldo Pereira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, senhores telespectadores do Cidade Debate, que tenho plena convicção, vai ser um programa norteador das informações regionais. Muito bem, temos certeza disso. Será bastante proveitoso e, desde já, eu quero aqui te dizer que, se por acaso você perder este programa na sua estreia, ele será reprisado todos os dias a partir das 10 horas da noite, para você não perder nada, e contamos, é claro, com a sua opinião, porque fazemos este programa pensando em você. Arnaldo, meu caro, antes de tratar do assunto aqui proposto, gostaria que você falasse um pouco de você, da sua história, que também envolve muito a política, as pesquisas. Fala um pouco para nós sobre sua trajetória. Quem é Arnaldo Pereira? Bem, sou formado em Ciências Sociais, trabalho com pesquisas públicas, pesquisas eleitorais, tenho um instituto para tal, já fui professor, assessor de deputados, já trabalhei na Assembleia Legislativa, assessor de prefeituras. Estive acompanhando de perto a vida política do nosso estado. Sou jornalista também. Tivemos eu e o meu irmão Cícero Pereira, quando eu tinha 19 anos, nós criamos o jornal O Condor, Gazeta Cosmopolita de circulação regional. Isso final dos anos 80 para os anos 90. E de lá para cá, essa militância mesmo aí, esse trabalho, porque o que me chama mais atenção, na verdade, é a capacidade que a gente tem de provocar mobilizações sociais. E a sociedade, ela sempre cresce, sempre desenvolve quando há um estímulo, Ela precisa ser estimulada, todo movimento social, para que haja um progresso social. Esse é o meu pensamento como cientista social. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem a sociedade, sobre política, começando falando um pouquinho sobre a região, particularmente o município de Janaúba, que já teve 2 deputados estaduais, na verdade um deputado e uma deputada. Eu gostaria que você falasse um pouco, Arnaldo, sobre a história dessas figuras políticas, a importância delas aqui para a região, e se você acha que isso poderá acontecer novamente, se o cenário político é favorável. Fala um pouquinho para nós sobre essas figuras políticas que já representaram a Janaúba na Assembleia Legislativa. Eu acredito que todo o processo de desenvolvimento passa necessariamente pela política. Tudo que se faz é através da política. Qualquer mudança positiva tem que ser política. E, às vezes, até alguma coisa que não acontece de acordo com o que é pleiteado pela sociedade também é provocado pela política, no caso, a má política. Nos anos 90, nós tivemos aqui em Janaúba, na microrregião da Serra Geral, mais especificamente Janaúba, a eleição de 2 deputados. O deputado Aldimar Dimas Rodrigues e a deputada Elbe Brandão. De forma local, eles caminhavam em grupos opositores, mas tivemos as eleições em 94, eles assumiram em 95. O Dimas foi reeleito para o 2º mandato, assim como a Elbe Brandão. O Dimas não teve sucesso na sua 3ª tentativa e a Elbe permaneceu mais 2 mandatos na Assembleia Legislativa, de onde, inclusive, ela chegou a ser secretária de Estado. Uma façanha, uma coisa importantíssima para o norte de Minas. E, na sequência, a Elbe saiu da vida pública e deixou esse caminho ser trilhado pelo seu esposo, Luiz Henrique,
que também foi eleito. É curioso hoje fazer esse comentário, porque foi uma época, nos anos 90, que começou a trajetória desses dois políticos aqui. Dimas havia sido prefeito em Janaúba, havia saído com uma aceitação realmente interessante. E foi numa época que o número de eleitores era bem menor do que hoje. E tivemos, naquela ocasião, a condição de eleger 2 deputados, o que não se verificou de lá para cá, correto? E indo até mais longe, Jonathan, de lá para cá aumentou-se o número de eleitores, tanto em Janaúba como na microrregião da Serra Geral, que compreende 16 municípios. De lá para cá nunca mais tivemos um deputado para nos representar. Tem sim os deputados que nos representam de outras regiões, não há dúvida. Mas eu falo, tendo como origem política algum desses 16 municípios que formam a Serra Geral. É importante, sim, para Janaúba ter o seu deputado. Aliás, para qualquer município, é importante que ele tenha o seu representante na Assembleia Legislativa e, se possível, né, na Câmara Federal. É claro que quando se vai de Câmara Federal, nós temos que pensar em região, né, porque é necessário juntar, sim, os eleitores, essa vontade, esse projeto de cristalização, de consolidação de interesses, de ideais dessa região para ter esse representante lá. Nós tivemos, Jonathan, incrível também, um deputado federal, o Wilson José Cunha. Ele foi prefeito em Porteirinha, teve um desempenho realmente interessante como prefeito, saiu para deputado federal, foi eleito, esteve em Brasília defendendo os interesses do norte de Minas, mais especificamente da microrregião da Serra Geral, do Alto Rio Pardo. Enfim, de lá para cá também não tivemos mais isso, tá certo? É um fato que a gente precisa rediscutir, porque, na verdade, é importante que se faça isso. É necessário que a nossa região tenha esse representante na Assembleia Legislativa. E até que ponto, Arnaldo, você considera que o fato da naturalidade do candidato que venha a ser eleito para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional vai ser determinante para o retorno político que aquele município ou que aquela região vai ter ao conseguir fazer esse representante no parlamento estadual ou nacional? Como eu disse anteriormente, tudo passa necessariamente pela política. Se tivermos representantes genuínos, legítimos, de Janaúba e da microrregião da Serra Geral, o nosso poder de representatividade será maior. Essa pessoa, esse agente público que lá estará nos representando, terá mais compromissos. Defendendo a nossa economia regional, por exemplo, nós estamos despertando nesse momento para um novo cenário que está descortinando aí e não temos ainda aquela pessoa que fala assim, eu vi sua camisa. Por exemplo, Janaúba vai estar sediando aí logo a maior planta de fornecimento de energia fotovoltaica do planeta. Então, veja bem, é verdade. E nós não temos esse representante. Precisamos, sim. Passa necessariamente pela política. É uma pena, repito, que temos um número de eleitores maiores do que nos anos 90 e perdemos 2 cadeiras na Assembleia Legislativa. E por quais fatores, quais são as influências que, na sua opinião, contribuíram para esse longo período sem representantes na Assembleia e no Congresso aqui da região da Serra Geral? É uma pergunta realmente profunda, Jonathan. A pulverização dos votos se dá em função da chegada de nomes novos, que aqui chegam, correto? E do apoio repassado por líderes locais a esses nomes que vêm buscar votos. Eu não estou dizendo, veja bem, senhor telespectador, não estou falando com o senhor que não se deva votar em um candidato que não tenha domicílio eleitoral na microrregião da Serra Geral. Definitivamente, não é isso. O que eu estou querendo deixar bem claro é que é possível você fazer isso desde que o candidato também seja bom. Pode ser que tenhamos candidatos de outras regiões que também que vestem a camisa do município e da região. Mas o interessante mesmo
era termos essa pessoa daqui. Porque geralmente, queira ou não, quem aqui vem e leva os votos, ele também tem outras regiões, outras bases, e que ele deve compromisso, ele tem que cumprir com as suas bases locais de onde ele veio, correto? Aqui nós seríamos um complemento para garantir a eleição dele, tá certo? E enquanto tivéssemos os candidatos aqui, nós teríamos essa legitimidade. Então, o que levou a perdermos essa representatividade, no meu ponto de vista, foi essa pulverização de voto, correto? Essa capacidade da pessoa chegar de fora e pegar o apoio dessas lideranças, prefeitos, vereadores, outros líderes, correto? Projetos que acabam colocando e, naturalmente, a evidência dos nomes que se dispõem a sair e que não possuem poder de aglutinação, tá certo? Não reúnem as condições necessárias para garantir a ele a condição de ser o representante escolhido pela maioria. Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do nosso programa, lembrando que este programa será reprisado todos os dias às 10 horas da noite. Então, se você perdeu a nossa estreia, você vai ter a oportunidade de conferir este programa diariamente a partir das 10 horas da noite. E daqui a pouquinho a gente volta para que o Arnaldo possa traçar um pouquinho do cenário nacional e também estadual para as eleições do Poder Executivo. Já, já. Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Tá querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução. Estamos lançando 2 grandes promoções para você, para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. Compre 1 ano e ganhe mais 6 meses. Compre 1 ano de personal, ganhe mais 1 ano de Forma Academia e 1 ano de Forma Fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta sua vaga. Amigos e amigas de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês é o Ranieri do loteamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto, pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o Residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playground. Loteamento Sol Nascente. Um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros com possibilidade de financiamento. O Residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva e, vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva projetada para uma segurança ao morador que escolhe o loteamento Sol Nascente para investimento ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Apio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato: 99270 5858, 99844 5858, Ranieri Rodrigues.
e 3821-1590 Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Self-service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Posto P3M, sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga, troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte quando a LBV ligar. Diga sim. LBV e você, juntos para vencer a fome. As crianças do nosso município têm mais incentivo para a prática esportiva com atividade saudável. A escolinha Um Chute para o Futuro atende mais de 100 crianças de todas as comunidades de Nova Porteirinha. Trabalho com bola, chute a gol, também orientação de como está fazendo um passe, essas coisas. E aí depois finaliza sempre com um coletivo, eu gosto muito de trabalhar com 3 toques, posicionamento. Eu vou ensinando o básico mesmo do futebol. Esse projeto só vem a engrandecer cada criança, que no futuro eles possam ser pessoas de bem, um homem de bem. Que é meu filho, ele participa do projeto também e ele está bastante feliz por estar participando. E hoje mesmo ele está ansioso para poder vir para cá, já treinou, gostou demais e agora é só agradecer. Para mim foi muito gratificante poder ter os meus 2 filhos, nesse intuito de jogar bola, que eles amam bola. Eu treinar bastante através dessa escolinha, para quem sabe um dia eu virar um jogador profissional de futebol. Agradecer a prefeita Regina por ter falado para Douglas fazer esse projeto pra gente. Eu sonhei em ser jogador profissional através dessa escolinha de futebol e eu gosto muito dela. Eu espero ser um jogador profissional e jogar pelo Atlético Mineiro. O projeto, que é executado pela administração municipal, foi idealizado pela prefeita Regina Freitas, que sempre se empenhou para trazer mais qualidade de vida para as nossas crianças e adolescentes, especialmente uma atividade extra fora do horário escolar, a fim de mantê-los sempre no caminho do bem. É um projeto que, desde quando eu estava como vereadora, que eu sonhava com esse projeto, que era ter uma escolinha de futebol para as crianças do nosso município, onde que a cada dia a gente vê o entusiasmo tanto das crianças como dos pais. E é uma escolinha que a gente criou aqui em Nova Porteirinha, visando o futuro das nossas crianças. Então eu estou muito feliz aqui hoje, fazendo essa entrega desses uniformes para essas crianças. Parabéns pelo trabalho, Regina, porque é importante fazer com que essa criançada tenha essa alegria de estar participando conosco nesse grande projeto. Prefeitura de Nova Porteirinha, rumo novo com a força do povo.
Só a Melhor de Verdade te oferece muito mais. Novos planos para você continuar no norte certo. Combo Plus, para quem quer mais vantagens, por apenas R$ 89,90. Combo Play, para quem quer mais diversão, por apenas R$ 99,90. Combo Prime, para quem quer mais e melhor, por apenas R$ 109,90. Assine agora mesmo o plano para você e sua família. 0800 591 1109. Northline, conecte-se ao novo mundo. Muito bem, voltamos com mais um bloco do programa Cidade Debate, hoje analisando o cenário político pré-eleições, o cenário a nível nacional e também regional. E eu recebo aqui o sociólogo e cientista político Arnaldo Pereira. Arnaldo, no primeiro bloco falamos um pouquinho sobre o contexto político, histórico, regional, deputados que já representaram Janaúba no Parlamento Estadual e também no Congresso. E agora vamos falar um pouquinho ainda sobre o Congresso, falando um pouquinho sobre as eleições para o Senado. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, Jonathan. É muito importante a cadeira de senador, né? O estado de Minas Gerais, aliás, todos os estados brasileiros possuem 3 senadores, independente da densidade demográfica da população, do número de habitantes. O Acre possui 3 senadores, como São Paulo possui 3 senadores. Nas eleições desse ano, nós, eleitores brasileiros, vamos escolher um político, um agente para ocupar o cargo de senador, né? Nas eleições desse ano, de 2022, uma vaga será preenchida, desce um, sobe um. Nas eleições que virão, em 2026, aí sim, renovarão 2 vagas. Sai 2 senadores e entram 2, ou permanecem, né, de acordo com a performance política, se eles forem candidatos. Ou seja, então, e o mandato é de 8 anos. O que nós temos notado aí são alguns candidatos que estão mais em relevância, são mais os nomes mais evidenciados. Nós temos aí o Marcelo Aro, que vem se destacando, o Silveira, o Alexandre Silveira, não é isso? Também o Cleitinho Azevedo, Cleitinho, que é deputado estadual, está correndo aí, tentando sair da Assembleia Legislativa para ocupar um cargo no Senado Federal, que é um cargo importantíssimo esse de Senado, porque as atribuições parlamentares de um senador parecem muito com a de um deputado federal, mas são diferentes, porque um senador, por exemplo, tem o direito de julgar o STF, né? O que não compete à Câmara Federal. Então, é um cargo relevante, importantíssimo. Fazer uma previsão, Jonathan, de quem poderá chegar a ocupar esse cargo é difícil, porque se for baseado em pesquisas, nós poderíamos até opinar aqui em alguma coisa. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, que na última eleição, 4 anos atrás, quando se renovou 2 vagas no Senado, nós tínhamos aqui a ex-presidente Dilma, candidata ao Senado por Minas Gerais, e não se disputava, só se disputava uma vaga, porque uma vaga, teoricamente, já pertencia a Dilma Rousseff, porque ela liderava com a distância realmente impactante, diferente, muito distante dos outros candidatos. A primeira vaga para o Senado seria da Dilma Rousseff. A segunda vaga seria disputada pelo Pacheco, pelo Carlos Viana, pelo Diniz, ou seja, né? Mas deu o que deu. A Dilma Rousseff abriu-se às urnas e provou-se que ela ficou em 4º lugar. Então, opinar e fazer alguma projeção, né, vaticinar o que vai acontecer fica meio difícil, mas os nomes que são evidenciados aí hoje é o Cleitinho, que tem um crescimento extraordinário, mesmo sem a estrutura que os outros têm, tá certo? Mas está concorrendo com esses outros 2 que nós citamos, que é o Marcelo Aro e o Alexandre Silveira. Nesse aspecto aí, é o que se vê hoje em Minas Gerais, correto? Correto. Arnaldo, você citou aí uma atribuição do Senado Federal, que é a de julgar ministros da Suprema Corte, e entramos aí numa seara que tem sido muito
cogitada por causa do clima político do Brasil na atualidade. O Senado, inclusive, tem sido muito cobrado nesse sentido, né, de tentar, de alguma forma, coibir possíveis abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal e que o Senado estaria sendo omisso a esse respeito. Como é que você analisa? Não é exatamente o nosso tema, mas fala um pouquinho sobre isso para nós. Não há dúvida. O que se está notando, pelo que se vê dentro da literatura política, que a gente lê, escuta muito, é que está tendo uma inversão de poder, de papel, né? Uma inversão de papel no exercício do poder exercido pelos elementos. Por exemplo, há uma distância hoje grande entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa inversão de papéis que um acaba pegando do outro, correto? Isso dá uma instabilidade política e uma instabilidade constitucional. E na medida que você fere o parâmetro até onde você pode chegar constitucionalmente, fere outro poder, isso cria-se um complicador. Como alguns políticos gostam de falar, né? Não se pode jogar fora das 4 linhas, né? Então, a avaliação que se faz é isso. A Constituição brasileira prevê a existência dos 3 poderes e parece que está tendo uma inversão de papel no exercício desses poderes. Você enxerga hoje o poder judiciário ali na sua instância máxima, no caso o Supremo, exorbitando das suas funções, como tem sido propalado aí por muitos? Não há dúvida, Jonathan. Acho que qualquer cidadão brasileiro consegue enxergar isso, tá certo? Até onde vai o papel, suponhamos aqui, de um vereador? Até determinado ponto. Então, o papel de um ministro também, que seja qual é a instância, nós estamos citando aqui a instância maior, ele também tem seus limites e não pode ser extrapolado, porque fere a Constituição. Isso nós estamos notando que, às vezes, há ações, né, de alguns ministros que fogem dessa prerrogativa que está prevista na Constituição. E acaba entrando na prerrogativa de outros poderes, daí a gente já passa aqui, já dá continuidade falando sobre o Poder Executivo Federal e as eleições para presidente da República. Como é que você vê o cenário aí dos candidatos à presidência? A presidência da República, Jonathan, senhores telespectadores, faça uma avaliação hoje, se formos considerar o que vem sendo divulgado, polarizou-se, né? Então, hoje tem sim a possibilidade de uma definição ainda em primeiro turno? Porque quando você verifica uma metodologia empregada na aplicação de uma pesquisa, há de se levar em conta vários itens. E nós não estamos sabendo até que ponto esses itens estão sendo respeitados quando uma pesquisa é divulgada. Não estou dizendo aqui sobre fraude, definitivamente. Não é esse o meu intuito aqui com vocês, né, durante essa entrevista. Estou dizendo que pode acontecer aí uma vitória inusitada de primeiro turno. Tudo é possível, correto? Mas houve essa polarização, a reeleição de um candidato, a reeleição do presidente, que está no poder, e a tentativa de retorno à presidência da República de outro que esteve durante 8 anos no mandato presidencial brasileiro. Essa é uma avaliação que eu faço, sem, contudo, considerar que as pesquisas, os diagnósticos que foram feitos estão corretos ou incorretos. Você acredita numa decisão em primeiro turno para um dos lados? Jonathan, eu não sei se eu poderia dizer, mas acredito que pode acontecer, sim, uma definição eleitoral no dia 2 de outubro, sim, em primeiro turno. Muito bem. E agora, na esfera estadual, também temos aí os candidatos, temos aí as pesquisas. Como é que você vê o cenário estadual, o cargo de governador de Minas Gerais? Como é que você acha que vai se desenhar esse resultado?
Bem, em Minas Gerais, o empresário Romeu Zema está disputando a sua reeleição, surpreendeu na última eleição. De fato. Ele não vinha pontuando, não vinha se evidenciando em relação às pesquisas e chegou ao segundo turno, desbancou quem iria disputar com o candidato do PSDB, na ocasião Anastasia, e ele disputou o segundo turno e venceu, teve uma vitória realmente com uma diferença acachapante em relação a Anastasia, que era do PSDB. Eu considero isso histórico, inclusive, porque no último debate do primeiro turno declarou ali um apoio ao Jair Bolsonaro e isso influenciou muito na virada dele. Sim, essas questões políticas, esses fatos novos mudam, alteram completamente um cenário político. Eu falo isso com experiência de mais de 20 anos que eu trabalho com pesquisa de opinião pública. Eu sei como vale. Uma semana de campanha, muda-se tudo. Parece uma brincadeira, correto? Eu já vi cenário político de um determinado município sofrer uma alteração, tirar a vitória de quem estava até então liderando ali, Janaúba, inclusive. Nós temos exemplos aqui históricos de pessoas que vinham dentro de uma militância acomodada, elástica em relação a outros candidatos e que de repente em uma semana vê tudo por água abaixo, correto? São os fatos novos. Então esse dinamismo da política, essa característica, essa condição, né? Que é bom para uns e logicamente ruins para outros que estão ali nessa concorrência, Jonathan. A pesquisa não é uma ciência exata. E dentro dessa análise, né, dessa ciência inexata, você acredita numa decisão em primeiro turno em Minas? Bem, Jonathan, primeiro eu quero dizer para você que matemática não tem sentimento, definitivamente, mas estatística tem. Correto? Pô, Arnaldo, mas agora tem diferença? Tem. Porque os números são muito frios, correto? Mas quando você avalia o número que advém de uma forma estatística, onde você preparou um questionário para avaliar de forma subjetiva o comportamento do ambiente ou do candidato, você tem como ter uma leitura mais eficiente, mais eficaz da realidade que está ali instalada. Eu diria que Minas Gerais, sim, a eleição pode ser definida assim, não em primeiro turno. Isso sim. Rapidamente aqui, um tweet, como se costuma dizer, falamos do Zema, mas e o Calil? Faz uma análise do Calil aí. O Calil em segundo colocado, o prefeito de Belo Horizonte, com influência na grande Belo Horizonte, na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, com apoio aí, porque Minas Gerais tem um eleitorado mais conservador. Quando você faz essa avaliação, você pensa que essa particularidade não existe. Existe sim. Existe. Minas tem esse perfil, correto? Então, Minas, como é que Minas se vê Zema? Vê Zema como um cara de casa. Parece uma brincadeira, mas é isso, tá certo? E o Calil vestiu uma camisa que, no meu ponto de vista, difere um pouco dessa cultura interiorana, tá certo? Então, eu vejo o Calil, segundo os conceitos avaliados dele em Belo Horizonte, são bons, né? Ele é bem conceituado, foi bem conceituado como prefeito, mas Zema também foi bem conceituado como governador e chega a todos os rincões. Muito bem. Aqui fechamos este segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente vem com a conclusão do programa, agora falando um pouquinho sobre os candidatos à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa, os candidatos aqui da região da Serra Geral. Já já voltamos.
Bem de Casa, Leal Equino Center, Relojoaria Avenida e Rei das Tintas informam que no dia 17 de setembro foi realizado mais um sorteio da campanha de prêmios da Pai de Janaúba. Sorteio referente ao mês de julho. Atenção para o resultado. Primeiro prêmio, número da Loteria Carnê, 49.645, um vale compras no valor de R$20 mil, saiu para a empresa Lava Jato São Gonçalo, localizado no bairro Santo Antônio. Segundo prêmio, número da Loteria, 75.411, Carnê, 75.416. Terceiro prêmio, número da Loteria Carnê, 57.474, dois vales compras no valor de R$1.000 cada, saíram para estas pessoas: Zélia Amaral Alves, residente no bairro Xavier, cidade de Urandi, Bahia, e Maria Loína Marques Ferreira, residente no bairro Santo Antônio, cidade de Janaúba. Quarto prêmio, número da Loteria Carnê, 53.147, e quinto prêmio, número da Loteria Carnê, 00418, dois vales compras no valor de R$500 cada, saíram para estas pessoas: Romilda Medeiros, residente no bairro Novo Paraíso, e Moacir Pereira dos Santos, residente na comunidade de Pedra Preta, todos da cidade de Janaúba. Aguarde, porque no mês de outubro acontece mais um sorteio com uma super premiação. Venha ver como é linda, a cidade tá crescendo, em Riacho dos Machados tudo tá desenvolvendo. Nosso povo se merece ver a nossa Riacho feliz. Vários anos parada no tempo, mas agora é o povo quem diz. A saúde melhorou, educação melhorou, assistência social melhorou. Muita festa você tem esporte tem também, e asfalto pra cidade toda tem. Temos obras pra todo canto, é por isso que eu canto. Em Riacho dos Machados a prefeitura tá trabalhando, tem equipe de primeira que não tá de brincadeira, pra fazer acontecer o que é de melhor pra cidade inteira. Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Jornal Cidade, terça e quinta-feira ao vivo às 18 horas. Boletim Esportivo, segunda, quarta e sexta ao vivo às 10h30. Filmes, receitas, documentários e ginástica na programação. 24 horas no ar. Baixe o aplicativo na Play Store. Posto P3M, sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga, troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. Com 12 anos no mercado brasileiro, chega a Montes Claros a empresa Acmos, líder em produtos naturais de altíssima qualidade, proporcionando mais saúde, energia e bem-estar. Estamos prontos para qualificarmos nossos colaboradores com base nos bons resultados dos produtos Acmos. Aqui, em um só espaço, você encontra saúde, elegância, motivação e oportunidade para uma renda extra ao consumir e revender mais saúde. Não perca esta oportunidade. Acmos, cuidando de você por inteiro. Faça-nos uma visita na Rua Januária 207A, centro da cidade. Prefeitura de Porteirinha. A administração juntos por uma cidade melhor para todos. O trabalho pela qualidade de vida
exigiu da gente uma dedicação ampliada à saúde e rapidamente nos organizamos e inauguramos um centro de atendimento aos pacientes Covid. Conseguimos equipar mais o hospital e, na contramão de muitos municípios que fecharam UTIs, mantivemos as nossas e ainda oferecendo ventilação mecânica não invasiva, uma exclusividade nossa aqui na região. Reformamos as unidades básicas de saúde, aumentamos os atendimentos e a oferta de medicamentos e tivemos, inclusive, o reconhecimento do Estado. Começamos agora a fazer mutirões de saúde para em breve zerar as filas das cirurgias eletivas que estavam se acumulando há anos. Quando começamos a gestão, a oncologia era só uma ideia, uma promessa. E estamos concretizando e tornando realidade a construção da estrutura para começarmos a oferecer este serviço na cidade. Foi inaugurada a usina de oxigênio da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Porteirinha. Estamos preparando Porteirinha para crescer com estrutura e tivemos que começar do básico, o direito de ir e vir. Refizemos caminhos, construímos pontes e estamos devolvendo a dignidade das pessoas. Assim que as primeiras flexibilizações foram possíveis, retomamos ações no esporte para reintroduzir a população nas atividades físicas. Estimulamos os esportes individuais, sobretudo o ciclismo. Realizamos o primeiro Tours Bike, onde centenas de ciclistas, entre crianças, jovens e adultos, puderam participar do evento. Apoiamos nossas tradições e valorizamos nossa cultura. Tudo foi feito em cada canto, em cada comunidade. Um trabalho feito para que Porteirinha seja verdadeiramente de todos. Cuidar do povo de Porteirinha, de todos os cantos da cidade. É assim que se trabalha pelo futuro, resolvendo os problemas e oferecendo soluções no presente. Estamos juntos por uma cidade melhor para todos. Estamos de volta, este é o programa Cidade Debate, hoje analisando o cenário político no Brasil e também no estado, na nossa região. Estamos recebendo aqui o sociólogo e cientista político Arnaldo Pereira, que agora vai nos falar um pouquinho sobre os candidatos a deputado estadual e deputado federal, os candidatos aí que são aqui da região da Serra Geral. Eu gostaria de saber de você, Arnaldo, nós temos aí, concorrendo à Assembleia Legislativa, aqui, candidatos da nossa região, temos vários candidatos concorrendo a um cargo de deputado estadual. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o fato de serem vários candidatos, até onde isso pode ajudar ou atrapalhar na conclusão e fatalmente no benefício que isso pode trazer ou não para a região. Não há dúvida, Jonathan, é uma boa pergunta. Nesse momento tão importante, como eu já disse aqui, que tudo é definido pela política, né? Nós precisamos necessariamente de termos bons representantes. Então, dia 2, próximo domingo, vamos às urnas e temos que necessariamente escolher pessoas boas. Mas temos os nomes que se candidataram à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal da microrregião da Serra Geral. O que é a microrregião da Serra Geral? Extremo norte, do norte de Minas, até chegando na divisa da Bahia, com Espinosa, né? São mais ou menos 300 mil eleitores, o suficiente para eleger deputado federal e deputado estadual, não há dúvida nenhuma disso. Podemos voltar ao tempo que Janaúba teve a ter 2 deputados, como citamos anteriormente aqui. Tivemos um deputado federal, podemos ter isso novamente. Agora, a minha preocupação, Jonathan e senhores telespectadores, é o número excessivo de candidatos que nós temos, correto? Que estão concorrendo a esses cargos. Por exemplo, um caso específico, eu estou falando aqui, de deputado estadual. Nós temos, por exemplo, uma série de candidatos que estão aí colocando seu nome à disposição para os votos, eu creio que serão pulverizados. E nós sabemos que outros candidatos de outras regiões
e estarão aqui também pegando voto. Se tivesse tido um projeto prévio para isso, correto? Poderia até pensar numa potencialização desses votos. Nós temos, por exemplo, o candidato, o ex-prefeito de Mato Verde, né, o Oscar, que está aí pleiteando uma cadeira, correto? Logicamente, Mato Verde, o Colégio Eleitoral de Mato Verde não tem condições de eleger um deputado estadual. Ele tem que buscar votos em outros municípios, como está fazendo. Da mesma forma, outros candidatos, não é isso, Jonathan? Que vão aparecendo aí, como é o caso de nomes daqui de Janaúba, que estão pleiteando, como é o caso do Derlan, né, que já é vereador, tem um trabalho prestado aí, como é o caso do Marcos Soares. Marcos Soares, não é isso? O Marcos Soares está indo para a sua segunda tentativa. Ele foi candidato na eleição anterior e agora disputa novamente, né, um candidato aí ligado ao governador Zema, do Partido Novo, e vem aí tentando representar Janaúba na Assembleia. São nomes bons que nós temos. Tem o Ney Barbosa, que vem defendendo a cultura, né? Sempre defendeu a cultura com seus programas, com seus projetos, tá certo? Ou seja, nomes nós temos dentro da Serra Geral. Temos o Silvanei, o Silvanei que foi ex-prefeito de Porteirinha. Ex-prefeito de Porteirinha, que saiu, já me falaram isso, já me informaram, de que ele saiu lá com uma aceitação incrível, como um bom gestor público, né? E está aí tentando chegar à Assembleia Legislativa, correto? Saindo também da Serra Geral. Ou seja, são muitos nomes. Agora, dizer se teremos o orgulho de dizer, de comemorar a vitória de um deles, ainda não sabemos, correto? Gostaria de saber como que estão sendo conduzidos os seus projetos, quais são as suas principais propostas, tá entendendo? Isso é muito relevante para que o eleitor tenha consciência naquele momento do voto dele ali, se vai votar no Silvanei, ou se é no Oscar, no Ney Barbosa, no Marcos, correto? Enfim, qual que tem a melhor proposta que realmente pode chegar lá. Votos, a micro-região da Serra Geral possui sim, isso não há dúvida, entendeu? Agora, a consciência de votar nesses candidatos é que nós não temos essa convicção, né? Como eu disse também anteriormente, senhor telespectador, eu não estou defendendo a campanha de quem é da terra, não, de quem é da região, não. Não é bairrismo. Né? Definitivamente, porque pode ser, Jonathan, que haja candidatos com propostas também, né, que sejam importantes para nós, mas o bom mesmo seria representantes da micro-região da Serra Geral. Isso é indubitável. Arnaldo, quero fazer uma comparação, talvez a grosso modo, dessa situação de termos vários candidatos a deputado estadual, deputado federal, com aquela situação da tentativa de se fazer ali terceira via no cargo de presidente da República, que acabou não dando certo porque tiveram também vários candidatos e não conseguiram fazer o tal do projeto lá chamou-se de centro democrático, talvez outras expressões foram usadas. Você acha que dá para fazer essa comparação? Você fala em relação aos deputados federais. Aos deputados federais e estaduais também, que são vários candidatos aqui pela nossa região, né? Sim, não acredito que haja uma possibilidade dessa de pegar um único projeto, é isso que você quer falar? Sim, sobre a questão do único projeto. Você acha que isso falhou por uma questão, cada um quer seguir os seus objetivos, defender suas bandeiras? Você acha que é assim ou são outras situações? Sim, acredito. Acredito que não houve um pensamento, uma preparação prévia desse pessoal para falar assim, puxa vida, eu não vou candidatar em função da candidatura do outro, porque eu vou reunir a minha força para dar voto a ele. Não teve isso. E não espere isso de política também, não. Definitivamente. A vaidade fala muito forte com o candidato, né? Tá certo? Demais da conta. E temos aí os deputados federais, né, Jonathan? Que estão disputando aí. Tem a Yolanda, daqui de Janaúba, tem uma nosso diretor está colocando aí, né, a imagem dela. A Yolanda Nascimento está disputando aí uma cadeira na Câmara Federal. Nós temos o Edmárcio, que foi prefeito em Matias Cardoso. Também trata-se de um bom gestor, saiu muito bem conceituado lá
da sua administração. Em Janaúba temos o Farrey Frederico, né? Que vem aí fazendo a sua campanha. Esteve ligado à administração municipal também, local, foi secretário, né, e vem defendendo o agronegócio. Quais são esses os nomes, né, Jonathan, que nós temos aí hoje, que estão em evidência aí disputando uma cadeira na Câmara Federal. Nós não podemos também afirmar quem é que poderá chegar, certo? Primeiro, eu tenho que deixar muito claro aqui também, senhor telespectador. Antigamente, aliás, antes dessa mini-reforma eleitoral, quem é que não se lembra aqui de quando o Enéas foi eleito deputado federal em São Paulo? Ele levou para a Câmara Federal pessoas com 94 votos, 100 e poucos votos. O Tiririca da mesma forma. Isso mudou. Então, a pessoa que estiver pensando, o candidato que estiver imaginando hoje que ele pode chegar à Câmara Federal sendo puxado por um outro bem votado, isso não vai acontecer. Por exemplo, coloca-se aí que um candidato a deputado federal de Belo Horizonte, o vereador lá, o Nicolas, está liderando pesquisa, aquela coisa toda, e pode ter uma votação extrema. Mas ele só pode levar pessoas que chegam a ter 20% dos votos, se não me engano, os votos de legenda. Ou seja, acabou aquele lance, Jonathan, de você não ter uma representatividade nenhuma e chegar a representar lá na Assembleia ou na Câmara Federal com 100 votos, com 1000 votos. Os chamados puxadores de votos estão mais limitados. Exatamente, isso aí. Não que os puxadores estão limitados, não. Eles não podem puxar qualquer um, tá certo? Como é que funciona? O partido tem um deputado federal. Você pega o número de votos válidos, divide-se pelo número de cadeiras. São 53 cadeiras. Então, esse coeficiente forma-se uma cadeira. Então o partido, suponhamos que a legenda seja 1 milhão de votos. Então o partido vai precisar de 2 milhões de votos para se eleger. Você entendeu, né? Então mas não se puxa mais quem teve pouco voto, quem teve uma performance insuficiente, mínima, irrisória, né? Irrisória, definitivamente. Acabou esse lance aí de termos em Brasília ou na Câmara ou na Assembleia Legislativa representantes com aquela votação ínfima. Já era. Bom, enquanto o nosso diretor não me faz ali o sinalzinho, na verdade ele fez exatamente agora, mas tudo bem, dá tempo de eu te fazer essa pergunta. Você acredita que, por exemplo, o nosso Congresso Nacional ficou assim ao longo de anos, talvez décadas, por causa disso aí, essa questão de puxadores de votos trazerem pessoas que tiveram contagem irrisória e acabaram fazendo um Congresso não muito atuante, um Congresso do qual o povo vem a desconfiar? Não, isso pode ter sido um fator, mas de influência muito pequena, tá certo? O nosso Congresso Nacional, os motivos são muitos, Jonathan, tá certo? Os interesses que estão envolvidos na eleição, que estiveram envolvidos nas eleições de deputados federais e senadores ao longo da história do Parlamento Nacional, são muitas. Às vezes, alguns candidatos iam para Brasília, simplesmente como porta-voz de empresários, de corporações, tá certo? Agora não, as coisas mudaram muito. Ou até do tráfico, né? Também, veja bem. Então, mudou muita coisa. Hoje nós temos bancadas na Câmara, bancada da bala, bancada evangélica, bancada católica, bancada do agro. LGBT. Você tá entendendo? Então, é coisa. O Brasil realmente mudou, vem mudando. E eu creio, Jonathan, senhor telespectador, que essa eleição, ela é um divisor de águas. Ela está mudando o perfil do parlamento brasileiro. Está se renovando e vai ter uma substituição de muitos nomes para a chegada de nomes novos com ideias diferentes. Pode ter plena convicção disso, porque acendeu-se no Brasil um amor ao país
Isso está sendo muito nítido, muito claro, e as pessoas tendem a votar com quem está carregando essas bandeiras. Isso ficou muito claro aí. E isso faz parte da democracia, né, Arnaldo? Não há dúvida, a democracia se amadurece dessa forma. A democracia não amadurece via projeto, via lei, via imposição, né, via canetada, definitivamente. Democracia, como o nome, né, de origem grega já fala, é mal interpretada, mal empregada na maioria das vezes. Não podemos levar ao pé da letra. Por exemplo, você vê a palavra democracia na nomenclatura de países ditadores, República Democrática da Coreia, República Democrática... Pô, calma aí, não é assim, né? Então, democracia, a sua origem mesmo, bonita. Curiosidades bem interessantes. Você vê o poder que emana do povo, é uma coisa bonita. Mas não é bem sempre assim, né? Mas estamos caminhando. É complexo. Exatamente. Bom, estamos finalizando, o diretor já deu o sinal ali, temos que finalizar, mas já convidamos aqui o Arnaldo para voltar no próximo programa, agora depois das eleições, né? Já depois das eleições, para fazer uma análise exatamente dos resultados para cada um dos cargos que foram mencionados aqui. Arnaldo, te agradeço por estar nesta cadeira comentando política com a gente na estreia deste programa. Jonathan, eu que agradeço a oportunidade de participar da estreia desse programa, que tenho, como eu disse, tenho certeza que ele vai influenciar, vai mostrar a verdade para milhares e milhares de telespectadores. Ok, muito obrigado. E para você que não pôde acompanhar a nossa estreia, não se preocupe, porque diariamente, a partir das 10 horas da noite, este programa será reprisado. E eu espero você no nosso próximo encontro.